Uma das coisas mais gratificantes que tem nesse mundo de leitor é quando você está esperando que o livro seja bom, e aí você aguarda ele ser lançado, e daí lança, daí você pega e você lê, e você estava esperando, aí assim que você tiver a primeira oportunidade, você pega e lê, e o livro é do caralho mesmo. Aí sim, cara. Sexo é bom. Mas isso aqui... Livro de hoje, Outras Mentes, o Povo e a Origem da Consciência, do Peter Godfrey Smith, que é parece que ele é australiano, professor de filosofia. E esse livro aqui é um livro misto, tanto na abordagem quanto no campo de ciência que ele se propõe a estudar, e super instigante em vários sentidos. Vou começar falando um pouquinho sobre ele. O Peter Godfrey Smith, ele foi um cara que ele é muito interessado por fundo do mar, enfim, porque ele mergulha e tal. E ele começou a reparar alguns comportamentos dos polvos, né, enfim, eu acho que também de alguma lula que ele viu. E ele começou a estudar um pouco sobre esse assunto para desenvolver algumas questões elementares a respeito da biologia, para que a gente consiga entender a nossa própria vida também. Então, assim, basicamente, qual que é o conceito que ele coloca aqui? O polvo, né, os cefalópodes de uma maneira geral, o cefalópode sendo um grupo à parte, né, dos moluscos ali. Os cefalópodes, eles são pequenos acidentes evolutivos, ou se a gente pode colocar assim, pelo seguinte, o polvo, principalmente o polvo, que é o animal que acho que ele mais estuda aqui, ele tem um cérebro super desenvolvido para um bicho que taxonomicamente a gente está colocando lá atrás na cadeia evolutiva, né? Vocês estudaram taxonomia na escola, né? Você sabe que vem primeiro a porra da esponja, depois vem os quinidários, depois vem, né, os... o que vem depois? Os plateumintos, os neomateumintos, daí os moluscos, daí os artrópodes, daí, enfim... Cara, desculpa, não lembro tanto disso. Mas enfim, você sabe que tipo, esses bichos assim, os invertebrados estão bem lá para trás, né, em termos de antiguidade no planeta Terra, enfim. E ele faz uma exploração sobre a evolução desses bichos desde o princípio ediacariano, que é o princípio antes do Cambriano, né, o período pré-cambriano. Que é antes daqueles bichinhos do fundo do mar se desenvolverem todos. Tinha alguns outros bichinhos que eram um pouquinho mais interessantes de sociedade. Parece que eles eram bem pacíficos, não faziam nada, não tinham predadores, só tipo, andavam por aí, não viam nada, não sentiam nada e morriam. Tipo, é isso. Um monte de bichos estejando e morrendo por trocentos milhões de anos na Terra, assim. E você aí, tipo, em São José do Rio Preto, falando, que cidade chata essa daqui, cara. Bicho, você já não sabe como é que foi esse planeta há uns milhões de anos atrás. E o polvo, ele desenvolve uma mente super com bastante neurônio e com uma formação de neurônios diferentes, inclusive da maneira como a gente tem os nossos neurônios organizados. Os neurônios dos polvos estão tipo um pouco na cabeça e um pouco nos braços deles também. De maneira que você pode até se perguntar, e daí vem a parte filosófica do livro, que é ele colocando essa grande questão, que é uma questão, um problema antigo da filosofia, que é qual que é a relação do nosso corpo e da nossa mente com o mundo sensível, né? com o mundo numênico. E por que o polvo desenvolveu uma mente? Por que é vantajoso para o polvo desenvolver um cérebro desses e de outro lado, ele sendo um molusco, ele ter abandonado completamente a concha que ele tinha, né? O polvo ele tinha um exoesqueleto e ao longo da evolução ele abandonou para ser um bicho completamente maleável, meio sem forma. O bicho consegue passar por um buraco do tamanho do buraquinho do olho dele, assim, ele consegue, né, se espreme todo ali. Fica muito fácil para os predadores pegarem ele e tal. Então ele estuda basicamente os polvos, os chocos, né, que é um tipinho diferente. O choco ele tem uma espécie de concha interna, meio no formato de um discão assim. E os náutilos um pouco, o náutilo é aquele, né, que é bem bonito, que é
um bicho antecessor direto assim, do período Ediacariano. Assim, parece que foi o único sobrevivente desse período. Ou do Cambriano, acho que é do Cambriano. E ele coloca essas questões aí, né? Até para a gente poder pensar a nossa própria relação com a vida, né? Porque o que ele atesta aqui é que você desenvolver um cérebro é uma coisa extremamente dispendiosa para o corpo. Você gasta muita energia mantendo um cérebro. Energia mesmo, essa energia de corpo, né? ATP. Tu gasta muito com o cérebro, essa porcaria. Alguns, né? Tem outros aí que não estão gastando muito não, né? Você fala assim, pô, o cara tá numa economia de neurônio aí que tá demais, né, cara? Não, crescimento global, uma trama marxista aí, não sei o que, então, beleza. E aí ele começa a explorar, a partir desse momento, ele então traça todo um panorama e ele começa a falar um pouco do comportamento animal. Ele entra um pouquinho no ramo da etologia, que é esse ramo da biologia que estuda o comportamento animal, que é um ramo super interessante da biologia. Meu pai é biólogo, a gente teve que cuidar de alguns bichos lá em casa, né? Meu pai cuidou dos bichos, né? Eu meio que só ajudava, assessorava ali. Uma hora eu conto essa história direito, mas a gente teve que estudar muito comportamento de agente de novo, né? Meu pai teve que estudar muito comportamento de bicho. E é um ramo muito interessante. Aliás, o Humberto Conzo Júnior, da Primeira Prateleira, ele é biólogo, a esposa dele também é bióloga, a esposa dele é etóloga. E pelo que eu ouvi dizer, vai ser uma excelente etóloga também. Bom, vamos lá. O que a gente pode falar desse livro para começo de conversa? Primeiro, ele é um livro super paciente com o leitor leigo. Ele é um livro que pega você pela mãozinha, é um livro que te faz carinho, que fala assim, olha aqui, vamos assumir que você não sabe nada, e tudo bem você não saber nada, você não é obrigado, sabe? A gente que estuda, a gente é cientista, a gente é nerd, deixa com a gente vai explicar tudinho pra você. E você fica ali, ó, absorvendo informação com aquela... Assim, se você conhece um pouco, assim, você fica um pouco, tá bom. Mas assim, eu entendo esse movimento e eu entendo esse esforço que ele tem. Esse cara é um divulgador científico, acima de tudo, então ele tem que ter um passo atrás nessa abordagem, e isso é particularmente louvável em filósofos, porque filósofo é um bicho que não trata você muito bem. De uma maneira geral, o filósofo é um bicho que tende a te desprezar se você é um pouquinhozinho ignorante nos campos em que eles passaram a vida inteira estudando, enquanto você estava fazendo outras coisas. Ele acha que você é um merda porque você não passou a sua vida inteira fazendo as mesmas coisas que ele e sabendo as mesmas coisas que ele. Então, tipo, o cara super paciente, legal. Até porque talvez ele seja um pouco leigo em biologia também. Ele também tem esse pedagogismo de você explicar a parte biológica do negócio também. Tá bacana. Então tem essa primeira característica. Ainda na introdução do livro ele fala que a boa filosofia é oportunista, ela pega o que há disponível e faz as suas questões. Isso é uma rixa que também existe dentro da academia, porque alguns filósofos, alguns acadêmicos de filosofia acham que isso está errado. Acham que a filosofia tem que se ocupar dos problemas puros, os problemas que ficam tipo no éter aqui, assim, que você, né, aquela punhetação mental, enfim. E as pessoas que pensam como esse cara pensa geralmente são pessoas que são meio excluídas no meio acadêmico. São pessoas, assim, pelo menos aqui do que eu conheço de academia aqui no Brasil, tá? Que também não é muita coisa, mas já deu para sentir um pouco isso, assim. As pessoas têm muito receio de tratar a filosofia como uma coisa mais do dia a dia, uma coisa mais palpável, com medo de que a coisa, sei lá, talvez se deselitize, que todo mundo se ache no direito de comentar e as pessoas acabem perdendo o seu status de confraria. Não sei, mas sempre tem um cara desses para falar que você está errado a fazer isso, né? O que é estranho. Mas eu achei esse problema do povo e da consciência do povo super interessante por isso. Nessa questão do problema filosófico, ele dá assim, trocentos passos atrás para pensar questões que você nem sabe que o seu cérebro é capaz de processar, coisas que a gente não pensa mesmo. E esse é um ótimo trabalho da filosofia, porque a boa filosofia, na minha opinião, se ocupa de coisas que a gente já tem como dadas, assim. E esse método, que é um método até meio cartesiano de você lidar com a coisa, de você assim, dar um passo e desconfiar de tudo, desconfiar e por que é assim, sabe? Por que a gente reage ao tato, né? Porque, por exemplo, um bicho, assim, se você encosta nele, o bicho recua,
mas o bicho, enquanto ele está andando, ele sente o chão batendo nele, ele não recua diante do chão que está batendo nele. Isso não é um problema tão simples de se responder. Isso é uma coisa, isso é um processo complexo que os pequenos cérebros, as pequenas reações neurológicas tratam de resolver no corpo para que a vida seja possível. Não é tão fácil pensar essas coisas e não é tão fácil nem chegar a essas questões, porque para a gente está tudo muito dado, está tudo muito resolvido. Então é imprescindível que a gente pense esse tipo de problema para a gente conseguir avançar um pouco mais depois que esses problemas estiverem resolvidos. Então, com isso, com essas soluções de problemas básicos, ele consegue ir bem além do problema que ele estava propondo. Super interessante. A parte da etologia, por sua vez, eu já não achei tão bacana, porque eu acho que ele tem um pouco de deslumbramento dele com a porra do polvo. O polvo realmente é um bicho bem curioso mesmo, ele é um bicho singular entre os animais marinhos. De novo, falando do meu pai, que é biólogo, o meu pai, na época em que ele trabalhava como biólogo, hoje ele já está num cargo um pouco mais de supervisão, mas na época que ele trabalhava como biólogo, ele trabalhava com animais bentônicos, que são esses animais que ficam no fundo do chão, então, no fundo do mar. Né? Então, sei lá, os equinodermos, os quinidários, os moluscos, os crustáceos, até alguns bichinhos cordados mesmo que ficam no chão ali, estão por ali, é mais ou menos essa área. Tem muitos desses bichos que são curiosos, enfim, mas realmente os cefalópodes são mais. Mas eu acho que ele meio que dourou um pouco a pílula nesse sentido. É possível você encontrar exemplos de bichos curiosos entre mentes um pouco mais desenvolvidas, enfim, mas também é possível encontrar também nessas forminhas um pouco mais básicas do mar. Mas de qualquer forma, realmente o que ele fala não é mentira, e o deslumbramento dele também não é à toa. O polvo é muito singular diante disso, tá? E tem um problema, o polvo ainda tem um problema a mais, assim, porque o polvo tem uma vida muito curta. O polvo dura 2 anos no máximo, enquanto alguns peixes que são bem burros, bem bobões, assim, duram 200 anos. E aí a gente fica perguntando assim, qual que é o trabalho de você criar um cérebro desse, sendo que o polvo não é um bicho social, não vive em sociedade, né, como as abelhas, por exemplo, vivem, ou como, sei lá, os lobos, etc. Qual a relação, por que você desenvolve um cérebro desse se você vai morrer daqui a 2 anos e você meio que vive meio sozinho, né? Ou no máximo com alguns outros poucos polvos, assim. São problemas assim, complicados que exigem uma certa abstração, um certo exercício de imaginação, que mesmo que eles não sejam 100% embasados, eles são logicamente inferidos. Então eu acho que está bom também, eu acho que é super válido fazer esse tipo de movimento. Depois de tudo isso, é um livro que te permite se conectar um pouco mais com a vida, né? Porque eu acho que o grande barato da filosofia é isso. Você se conecta um pouco mais com a vida, com as coisas que realmente importam, sabe? Eu não sei. O pessoal fala que filósofo é todo maconheiro, assim, né? E isso, eu tô na faculdade meio que tô vendo, é mais ou menos verdade, assim. Eu que nunca fumei maconha, assim, eu acho que a galera faz jus ao estereótipo. Mas é uma galera que está muito em contato com um certo tipo de aproveitamento da vida prazerosa, um certo hedonismo, um certo laissez-faire, assim, que vem muito de encontro com o resultado de algumas dessas reflexões. Assim. Eu acho que tem a parte da cabeça que é muito interessante, mas também é preciso fazer esse reencantamento com a própria vida e com a natureza que está ao nosso redor. Ele termina fazendo uma certa propaganda ecológica, né, dos santuários marinhos que existem, que realmente faz um trabalho super importante, que meio que destoa completamente do tom do resto do livro, as últimas 15 páginas, sei lá, 20 páginas do livro, destoa completamente o tom, mas é justamente por causa dessa reflexão. Então, eu acho que eu absorvi bastante coisa sobre, bastante informação e bastante reflexão sobre esse livro. Eu acho que foi um livro que eu estava muito esperando ler e eu gostei muito de ter lido, então isso que eu estava falando na introdução do vídeo não é mentira. Realmente gratificante pra caralho você se surpreender com um livro que você já estava criando uma expectativa alta sobre ele.
de um livro gostoso, simples, ilustrado, bem humorado em alguns momentos. Então é isso, eu achei ele um puta livraço, beleza? Acho que falei mais ou menos o que eu tinha para falar sobre esse livro. Desculpa não me estender um pouco mais, acho que agora... Sabe que eu nunca escrevo script, né? Eu fico falando tudo da minha cabeça, assim. Os livros que eu já termino de ler uma semana atrás, tá aqui, eu meio que dou um jeito de puxar pela memória, às vezes a gente não puxa tudo. Mas eu acho que... Eu sei que tem bastante gente que gosta do Livrada também por isso, assim, porque a gente não segue muito roteiro, a gente é espontâneo mesmo. E eu acho que a leitura é o que fica, né? Não é aquilo que você estuda depois você apresenta um trabalho. Eu acho que a leitura não é isso. A leitura é o que você aprendeu da leitura ali na hora, o que você precisar fazer durante o processo para você absorver um pouco mais, faça, mas eu acho que o importante é essa elevação e essa contemplação bonita da vida que a gente tem com a literatura, beleza? Se inscreva no canal mais uma vez, dá um joinha, vamos comentar aí sobre o Polvo, o Choco, o Náutilo, o que mais vocês quiserem sobre Peter Godfrey Smith, outras mentes, o Polvo e a origem da consciência, beleza? Um abraço galera aí, tchau!